Olá, bom dia, boa noite ou boa tarde a todos. Eu estou aqui para falar a respeito de assuntos espirituais que são de grande importância para nossas almas, para o nosso desenvolvimento espiritual, para que nós possamos vencer as hostes espirituais da maldade. Existe uma carência muito grande em se comentar, existe uma carência muito grande em se investigar esta parte da espiritualidade, a qual nós tomaremos agora, mesmo em meio aos cristãos. Há um lapso, há uma falta de busca nesta parte. Aí criou-se uma lacuna que precisa imediatamente ser preenchida. O cristianismo hoje está sofrendo bastante com já a manifestação dos anticristos, dos falsos profetas, aonde só se prega o evangelho da prosperidade, aonde só se anuncia para a pessoa ir atrás de Deus, mas não por amor a Deus, não porque quer conhecer esse ser celestial tão santo e tão poderoso que enviou seu próprio Filho aqui na terra para vencer a morte, o inferno e resgatar a alma de todo aquele que crê, fazer com que aquele que crê na pessoa bendita do seu santo Filho Jesus Cristo venha habitar um reino de glória celestial, a sua plenitude, e veja coisas inefáveis, como o Senhor permitiu do apóstolo Paulo ver, como o Senhor permitiu dos profetas verem, como o Senhor permitiu do João ver também. E muitas pessoas até hoje estão dizendo que não querem ir para o céu, ficar tocando harpinha ou ficar lá parado sem fazer nada por toda a eternidade. Coitada dessas pessoas, elas não sabem o tamanho da grandeza, o tamanho da glória, o fato de estar ao lado de Deus. Para mim não interessa se eu ia ficar tocando harpa, se eu ia ficar enxugando o pé dele, lavando. Para mim não interessa, por toda a eternidade, sentindo aquele gozo, sentindo aquela plenitude. Quem já sentiu a presença de Deus sabe que não existe nada melhor. Você pode estar sentado, andando, deitado, ou dormindo, ou acordado. A presença de Deus, ela suplanta tudo. E para que nossas almas elas possam alcançar a sua glória, a presença de Deus, estar lá, aqueles que querem estar lá com Deus, não importa, seja o jeito que for, seja tocando harpa, seja ficando parado, seja pulando, ele quer estar com Deus. Ele dá valor para aquela morte na cruz. Esses têm que dar o testemunho, esses têm que continuar o trabalho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses muitas vezes passam guerras, provas, lutas, e essas lutas são materiais e espirituais. Então eles têm que estar armados. E para estar armado, você tem que entender as coisas de Deus. Dom é diferente de espiritualidade. A espiritualidade é aquele que entende a vontade de Deus. Esse tem espiritualidade, que é diferente do dom. E nos dias de hoje nós temos que estar municiados do conhecimento, da virtude, das virtudes de Deus. O conhecimento é uma virtude importantíssima nos dias de hoje. A espiritualidade não pode ser deixada para trás. E para entendermos as coisas de Deus, coisas tão imensuráveis, o plano de Deus, a glória de Deus, o trabalhar de Deus, nós temos que olhar com um pensamento filosófico e científico, porque na verdade estamos aqui e os nossos olhos carnais eles contemplam este mundo material, mas na verdade existem vários outros mundos espirituais que estão interagindo conosco a todo momento, e desses mundos espirituais vem ajuda. Desses mundos espirituais Deus manda ajuda, e desses mundos espirituais o mal se propaga também. Então nós temos que estar na comunhão e entender
as coisas de Deus. Comigo aconteceu um fato que daí por diante Deus me introduziu a buscar a espiritualidade. O próprio Deus, ouvia a voz dele constantemente, me instruindo, me ensinando e me incentivando a buscar a espiritualidade, para mim poder ter um conhecimento para mim e um conhecimento para distribuir para as pessoas também. Porque a melhor herança que nós podemos deixar para a posteridade, maior legado, é aquilo que é espiritual, aquilo que servirá para a salvação da alma, aquilo que servirá para que o mal seja repreendido, para que os demônios sejam expulsos, para que as almas encontrem a salvação e possam naquele dia estar juntos naquela visão que Deus deu para João na ilha de Patmos, com palma na mão, vestidos de branco, para cantarmos um hino que nunca foi cantado. Mas nós temos que entender que muitas vezes nós vamos ter que entrar em lugares espirituais e lá lutar com o adversário. E quando eles estiverem também nos assediando, vamos ter que estar na comunhão para entender de onde está vindo aquele espírito e clamar a Deus para repreender ele também. Assim foi o que aconteceu comigo. 41 dias antes das quedas da Torre Gêmeas, eu fui arrebatado, andei na cidade, eu estava em outra dimensão. Aquela cidade era o duplo etéreo daquela cidade que está ali. E eu via os prédios muito altos, a explosão, a fumaceira no meio dos prédios e um espírito rindo no meio da fumaça, semelhante a um anjo que eu já tinha visto, esse porém com um aspecto maligno, como se fosse um irmão gêmeo, só que do mal. Eu carregava o mal nele. Esse ser olhava dentro dos meus olhos, e uma coisa gelada entrou dentro de mim, e saiu. Acordei assustado, e perguntei: Senhor, o que é isso? O Senhor falou: Estados Unidos, acontecerá alguma coisa lá que o mundo inteiro vai saber. Conta, e saberão que eu te mostrei. Isso 41 dias antes, contei para muitas pessoas, e já antes já tinha tido algumas manifestações desse tipo, e daí por diante muitas manifestações de arrebatamento de espírito em muitos lugares, e lutar com muitos espíritos, e depois de lutar nessas outras dimensões, lutar aqui nessa dimensão também. Então, se você muitas vezes sonha ou tem essa impressão, sabe que muita coisa não é sonho. Teu corpo, a tua vida biológica está aqui, mas a tua vida espiritual está em outro lugar. Nosso corpo espiritual é semelhante a uma cebola. Ele tem várias partes que vão se ficando cada vez mais profundas, como a nossa própria psique. Ela tem várias partes. Ela tem o ego, o alter ego, a consciência, a subconsciência, a consciência inferior, a consciência superior. Ela tem os traumas vão criando os complexos, e os complexos vão constelando em volta da consciência. Tem também a persona. Estão todas interligadas, são partes interligadas que formam um todo do complexo do que é a psique. Então, você vê que a psique, falamos a psique, mas na verdade ela é um todo. Recapitulando: alter ego, persona, consciência, os complexos, que é tudo aquilo que nós aprendemos, vai ficando constelado ali em volta da psique. Da mesma forma, a nossa alma, ela se aprofunda, e dentro dela até o âmago está onde está o átomo de Deus, onde está o sopro do próprio Deus. Então, o nosso corpo espiritual, ele também é composto assim, de várias partes que interagem cada vez em uma profundidade maior dos universos espirituais. Assim, irmãos, nós temos que ter a consciência dessas coisas, seguirmos a Deus para aprendermos a espiritualidade, aprendermos o amor, praticar e herdar a coroa da vida eterna. Seja para o que for, importante é estar lá com Deus,
vencer aqui e ver a face dele como ela é. Deus seja louvado.